Desculpe a atrapalhada aqui que deu aqui agora, ficou tudo preto. Ah, Tá me mas ouvindo é assim bem? mesmo. Quem sabe faz ao vivo. E quem não Tudo, sabe você. também aqui é o caso. Quem não sabe aprende, Marco Túlio. Lívia, obrigado, viu? Muito obrigado agora. Já de antemão já te agradeço, cara, pelo aceite aí no convite. Tenho Legal. certeza que vai ser um papo super interessante aí, viu? Bacana, vamos lá. Eu queria até, a Lívia estava começando a falar, antes de dar o pau aqui, eu não sei se o pessoal estava ouvindo, estava meio te apresentando aqui. Ah, legal. Você é um fono, né, que acabou Isso, focando em comunicação oral, né, em oratória, né? isso. E tá focado nesse ramo mais executivo, né? Queria que você falasse um pouco mais do que você faz hoje, né? E o impacto que isso está, nesse momento de isolamento social, o impacto no seu trabalho, né? Eu queria entender um pouco mais antes da gente partir aí pro assunto aí que a gente vai conversar. Tá bom. Eu me formei em fonoaudiologia, né? Então a minha história é que estudei 4 anos período integral para ajudar as pessoas a tratar problemas fonoaudiológicos, que a gente fala que é patologia de fala, então problema de dicção, problema de gagueira, problema de voz, né? Essas patologias clássicas da fonoaudiologia. E a bem da verdade é que no dia que eu fui apresentar meu TCC, no último ano da faculdade, eu tive uma crise de pânico em cima do palco. E aí eu falei, caramba, eu gosto tanto de me comunicar desde pequena, né? Tô aqui ajudando tanta gente a se comunicar e tô eu aqui tendo esse pânico. O que será que Olha acontece? só. Nessa época eu fiz um monte de curso de oratória no Brasil, a cada curso eu saía pior, pior e pior. E aí que eu me iniciei a minha jornada, fui para os Estados Unidos uma primeira vez para tentar perder o pânico. Não sei se você sabe, mas 60% das pessoas têm medo mesmo de falar em público, né? As pessoas têm pavor, têm muito medo mesmo. E aí, depois que eu fui para os Estados Unidos uma primeira vez, eu perdi o medo, eu me apaixonei pelo assunto, fiquei Uhum. mexeu muito comigo. E aí eu decidi ir para os Estados Unidos uma série de vezes para começar a estudar e me especializei nisso. O que eu fiz, na verdade, foi entender um pouco como isso é trazido lá, como é trabalhado isso nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil era muito aquela coisa engessada da oratória. Não põe a mão no bolso, não cruza os braços. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa além disso, sabe? Porque essas coisas daqui não estavam me ajudando. E Sei. aí eu trouxe a metodologia do que eu aprendi para cá e fundei a The Speaker, né? Então hoje nós somos referência em treinamentos de comunicação e oratória. Nós somos poucas das empresas que trabalham no formato bilíngue. Na verdade, hoje a gente faz não só português e inglês, como francês e espanhol também. Na nossa equipe nós temos profissionais que atendem nos 4 idiomas. E essa foi um pouco da minha trajetória, assim. E hoje, o que impactou essa coisa de coronavírus, pandemia, né? O que aconteceu? Todo mundo migrou para online, né, Marco Túlio? Muito provavelmente você não tinha feito nenhuma live na sua vida antes dessa pandemia, eu tô enganada. Não, não, nunca tinha feito. Exato. E muito provavelmente você também nunca se sentiu tanto com a necessidade de se expor, né? Isso é algo novo. Por que Uhum. acontece antes? Isso é um movimento que vem acontecendo. Não dá pra gente dizer assim, a pandemia mudou por completo. Eu acho que ela empurrou uma tendência que já existia, Acelerou né? o Mas processo. acelerou. Mas, por exemplo, já faz tempo que você não quer investir num fundo de investimento se você não sabe quem é o cara, o gestor do fundo que está atrás, o que ele pensa, como é que são os valores dele. A gente não quer mais aquelas empresas distantes. Cada vez mais a gente quer entender quem é a pessoa que está por trás daquela empresa, né? E aí, deve ter acontecido isso com você, provavelmente, na Esquema Imóveis também. Em algum momento você ficava um pouco mais, né, behind the scenes, e em algum momento você falou, putz, deixa eu mostrar aqui. Uhum. E a gente tem visto que é isso que o público quer. As pessoas querem cada vez mais ver quem está por trás da empresa, quem é a equipe que trabalha lá, como que é o clima de trabalho, né? Enfim. Então, acho que foi algo que já vinha acontecendo. Se a gente for pensar um pouco até na questão, por exemplo, da publicidade, né? Antigamente era aquela propaganda que aparecia na TV intrusiva, né? Você estava vendo uma novela, Uhum. aparecia uma propaganda e uma musiquinha falando, Coca-Cola, é muito legal, tal. Como é que é a propaganda hoje? Muito menos intrusiva, é muito mais de conversa, um diálogo com o futuro cliente ou com o cliente, enfim. Então a gente vê que tudo isso mudou muito, né? E aí, na minha parte, o que mudou mais foi que agora todo mundo precisa saber se comunicar na mente digital, né? Até quem fica, por exemplo, super no back-office. Por exemplo, pessoas de TI.
Então, pessoas estão super no back-office, né? Não aparecem nunca em lugar nenhum. Essas pessoas não têm que conduzir reuniões online, né? Então, acho que era uma tendência que já tinha, mas que com a pandemia, com essa coisa da quarentena, empurrou todo mundo para esse processo. E a bem da verdade é que a gente sabe que se comunicar no ambiente online é muito diferente do presencial, né? Para mim é um puta aprendizado, porque parte relevante do meu dia a dia é falar com o cliente, é negociar propostas. Ainda eu faço isso, né? Apesar da função de executivo assim, na empresa, tem uma parte mais relevante do meu tempo sempre foi alocada na negociação de propostas. E eu gosto de falar com o cliente pessoalmente. Assim. Eu não gosto de telefone, eu nunca gostei de telefone, por exemplo. Eu perco muito, eu sou péssimo para falar no telefone. Eu gosto de ver a cara da pessoa, agora tentar entender ali através dos sinais o que ele está pensando. Mas você não gosta só do telefone ou você, bom, por exemplo, se você vê a pessoa no FaceTime, no vídeo, é melhor? Ou isso é generalizar? Você gosta de presencial? Então, esse é meu. Só tinha duas opções até então, para mim, né? Ou era falar no telefone, ou era estar fisicamente. Presencial. Né? Eu não tinha essa opção que a gente está tendo agora, que é falar pelo telefone, mas enxergando a pessoa. Eu nunca usei esse negócio antes da pandemia. Né? Então, isso é um aprendizado para mim. Né? A questão das reuniões virtuais, isso tudo e funciona, e substitui, né? Substitui bem, inclusive. Assim. Então, hoje eu sou um rato de Zoom, eu sou um rato de WhatsApp, fazer aquelas conferências via WhatsApp, né? Porque para mim é a forma que eu encontrei de superar essa questão do telefone, que eu sou péssimo. Até porque eu sou um pouco gado. Né? Quando a Grazi me falou que ia falar com uma fono, eu falei, Grazi, brincadeira, né? Eu sou meio semi-gado. Pegadinha! Eu falei, pô, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Passar em vergonha aqui. Mas pessoalmente, assim, eu me sinto que sei lá, eu vou melhor, entendeu? Do que falar no telefone. Mas, então, para mim, isso é uma mudança agora mesmo. Essa questão da pandemia é lidar com essas novas, nem tão novas tecnologias, né? Mas é que apareceu agora, a gente precisa se adaptar, né? Se adequar. E você acha que isso, assim, o fato de a gente estar falando agora aqui, usando vídeo, assim, é muito diferente, assim, as técnicas de comunicação que a gente tem que prestar atenção, é muito diferente aqui do que pessoalmente ou é a mesma coisa? Não, é muito diferente, Marco Túlio. O que acontece? Quando a gente fala de uma interação não presencial, existe algo no presencial que a gente, assim, aqui no Brasil, a gente praticamente ninguém faz treinamento de nada, a gente vai meio tentativa e erro, ninguém procura se educar ou estudar essa habilidade de comunicação. Mas existe algo que as pessoas não têm consciência, mas existe, que é o nível de energia do apresentador, da pessoa que está ali com a palavra, expondo uma ideia. Né? Então, se eu estou num ambiente com 25 pessoas, eu consigo ver se tem 2, 3 pessoas que estão começando a dormir, um outro ali que está distraído mexendo no celular, o outro que levanta para ir no banheiro. Eu vejo o que está acontecendo e aí eu mudo meu nível de energia a partir do que está acontecendo com o outro. Né? Então, eu falo mais alto, vou lá e me enfio no meio das pessoas. O que você acha disso aqui que eu estou falando? Você que está quase dormindo aí? Né? Tem uma possibilidade de eu aumentar ou diminuir o ritmo. Né? Aqui não tem. Então, e a tela, ela sempre tira um pouco a tua energia. Então, assim, eu que sou uma pessoa muito energética, nos meus treinamentos, eu faço treinamento em empresas, eu fico 8 horas seguidas dando treinamento em empresas, né? Para grupos de pessoas e tal. Como eu sou uma pessoa muito energética, eu tenho um nível de energia muito alto, isso é algo que a gente mensura na The Speaker, a gente aplica um teste para entender qual que é o nível de energia de cada apresentador, de cada comunicador. Como eu já tenho um nível muito alto, eu sou uma pessoa que eu tenho que várias vezes abaixar minha bola, senão eu fico cansativa de tanto que eu tenho energia, né? No online, a tela, ela tira um pouco. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem de 0 a 10 energia 5, quando você entra no ambiente online, você vai ter energia 3, entende? O tom de voz, a gente está sentado sempre quando a gente está online. Eu odeio fazer apresentação sentado, palestra sentado, eu acho super difícil, justamente por não, sabe, ficar parada assim. Então tem uma série de adaptações mesmo. Acho que uma das principais é essa questão de energia. Fora isso, existe algo muito importante quando a gente fala de comunicação, que é ler o outro e adequar o que eu tô falando. Eu tô falando um negócio pra você. Se eu vejo que você faz assim com a sua sobrancelha, eu falo, não, peraí, Marco, deixa eu te dar um outro exemplo. Né? E aí eu vou adequando a minha apresentação.
no online isso é mais difícil. Como eu tô fazendo com você um a um, ainda é uma situação muito boa, fácil de fazer. Né? Tô te olhando e tal. Só que a gente tem agora 30 pessoas que estão assistindo a gente não tá vendo a reação das Exato, pessoas. exato, Inclusive, quero exato. convidar vocês a mandarem perguntas aí, conversar um pouco com a gente. O Marco Túlio vai fazendo os questionamentos aqui, eu vou Exatamente, respondendo. exatamente, exatamente. Mas, então, assim, tem muita diferença mesmo, é importante a gente estar preparado. Tem a questão do contato visual, tem gente que tem pavor de entrar, de ter uma câmera, né? Quando a gente faz a apresentação, quando a gente faz esse tipo de comunicação online, tem que ter uma atenção com relação à luz, tem que ter uma atenção com relação ao fundo, né? Sempre procurar colocar colocar a sua câmera num lugar que não fique as pessoas passando, enfim, distraindo as pessoas, né? A gente tem que ter uma preocupação com relação ao enquadramento, com relação à roupa que a gente está utilizando, a nossa expressão facial, a nossa gesticulação, a voz. Imagina se eu começar a falar com você com esse tom de voz chato e ficar assim 1 hora nessa live falando desse jeito. O que você vai achar? Ah, Né? eu E tô vindo quantas também pessoas a aqui. gente não sabe que falam desse jeito? Às vezes a pessoa tem PhD, ela é super boa em algum assunto, filosofia, ou sei lá o quê, e a pessoa fala assim, caramba, que chato, né? Então é muito importante, tem muita coisa que muda, sabe? Do presencial para o online, e eu acho que o online, como é algo novo, é algo que ainda vai desafiar mais ainda a gente. Agora a The Speaker tá com um problemão, porque assim, a gente já sempre esteve na maior correria de treinar tanta gente para falar presencialmente, e agora tá as empresas estão tudo assim, pelo amor de Deus. Tem mais de 1.000 pessoas ficando em casa, as reuniões estão improdutivas, todo mundo sai da reunião com a sensação de que não foi uma boa reunião, que se tivesse sido presencial seria melhor. Ajuda a gente, né? Então a gente está com um desafio lá na The Speaker E essa demanda não caramba. existia antes da pandemia. Eu digo assim, a Ah, galera não tinha muitas reuniões online, não tinha, o pessoal não usava muito tinha. assim. Por Ah, exemplo, eu fiz já um projeto para a Roche, que era um projeto que iniciou presencial, mas ele terminou online. Entendeu-se que o evento presencial iria ficar tão caro, tão monstruoso, que eles falaram, não, vamos fazer online. E aí eu preparei alguns médicos, por exemplo, para fazer para se tornarem speakers, né? Esses médicos saberem fazer palestras em formato online. Existia já esse movimento, mas foi o que eu te falei, ele cresceu. Quem que procurava muito a gente para fazer esse tipo de treinamento mais online? As empresas mais high-techs, né? Então, a gente tem nosso portfólio Google, Salesforce, empresas que já estão ali um pouco mais focadas em tecnologia. O que a gente vê é que agora não tem mais isso. Todo mundo está na tecnologia. Magazine Luiza está super tecnológica, né? Enfim, coisas do varejo, né? Tem esse movimento agora do varejo. Então, o que eu vi é que assim, já tinha as empresas mais modernas já estavam nesse movimento, mas agora, pá, foi todo mundo, né? não, sem dúvida. Eu acho que isso eu acho que veio para ficar, né? Como é A que foi gente, isso na sua empresa, na Esquema Imóveis? bom, a gente teve, tem vários momentos, vários estilos de pessoas ali agora, né? Mas sem dúvida nenhuma a questão das reuniões virtuais vai ficar, é uma coisa que vai ficar. Então a gente tem Legal. a questão do home office aí que não vai, é uma coisa sem volta, né? A gente já tá reavaliando o nosso escritório, como vai ser o layout do nosso escritório depois desse momento. Tem coisas que ficaram muito mais eficazes, eu acho. Acho que reuniões online, assim, tem algumas reuniões que ficaram super eficientes, assim, né? Então dá para substituir na boa, né? Conversar com o cliente, por exemplo, pessoalmente, né? Ainda é super relevante, mas não é necessário 100% das vezes, né? A gente ganha muito tempo aqui fazendo reuniões virtuais, né? E só Na que é minha, importante na, ver. na minha opinião, na sua área de atuação, quando você tem o difícil é normalmente o cliente criar uma conexão com você, com vocês, né? Exato, Conhecer, ter exato, confiança no trabalho que vocês fazem, definir que vocês são as pessoas que vão ajudá-los. Mas a exatamente. partir daí, as reuniões podem ser do jeito que for. Uma vez que a pessoa já confia, né? Que ela já conhece, que ela já tem ali a confiança em você, a gente vê que boa parte da coisa pode ser online. Eu vejo que o presencial, muito provavelmente, ele vai ficar muito por esse momento mais de prospecção, né? De você estabelecer confiança, de você criar networking, né? Mas eu acho que várias reuniões do nosso dia a dia acabam que podem ser tocadas de uma linha, né? É, deu uma travadinha. Você está me ouvindo agora? Deu uma travadinha. Tô sim. Até tinha uma pergunta que saiu aqui agora, até eu ia até fazer isso. Eu sei que a comunicação, né? Ela não é só, a gente falando de comunicação oral,
ela não é só falar, né? Eu acho que nosso gesto, a forma que a gente se veste, né? Tudo faz parte do contexto, né? E isso no online, assim, porque a gente perde. E uma dessas situações eu até utilizo como muleta também, né? Nesse processo, né? Às vezes você é deficiente em alguma, de alguma na oral, aí você tenta ter uma muleta de outra forma, né? Para poder superar isso aqui. Mas aqui no online é muito. É só o face to face aqui, só a carinha, né? Que dica que você dá? Tem uma pergunta aqui. Quais são os conselhos para as pessoas fazerem reuniões virtuais? Cuidado com a apresentação pessoal, por exemplo. Tem até um caso, desculpa, até para corroborar essa pergunta, até tem um cara que trabalha comigo, que eu não vou falar nomes aqui, né? Mas Mas é um altinho meio careca, magrinho? Altinho, a pele bem morena, né? Começa com feio e termina com ando. Eu estava comentando com ele até que algumas reuniões de Zoom que a gente faz internamente, né? Que tá fazendo de casa, o cara tá todo desleixado lá, quase deitado, falando, quase morrendo. Eu falei, cara, né? Eu falei, vamos se portar direito aí, né? Embora são reuniões internas, né? Mas é isso, que tipo de conselho, assim? Porque eu uso como muleta as outras coisas, assim, bastante, assim. Como assim como muleta? Como muleta? Eu não entendi. Por exemplo, assim, a questão da comunicação oral, eu sou um cara muito de ouvir. Eu falo menos e ouço mais, né? Inclusive em negociações com clientes. Né? Então, e quando você está pessoalmente com a pessoa, você consegue, sei lá, fazer alguma coisa para vocês, para eu ouvir mais, né? Prestar atenção mais em alguns gestos que ele faz, fazer uma leitura, não só porque ele fala também, sobre o que ele fala, né? Então, assim, eu gosto muito de ficar quieto, fazer uma pergunta e ficar quieto, e ouvir e prestar atenção, né? Então, no online isso acho que é um pouco mais difícil isso aí, né? A gente tem que estar sempre trocando o tempo todo, não pode parar. Assim, vamos lá, recomendações. Toda reunião, a gente tem que solicitar que todas as pessoas que estão participando liguem a câmera. A pessoa que conduz a reunião, ela tem um papel muito importante. Primeiro de tudo, a gente tem que saber quem conduz a reunião. Porque às vezes solicita-se uma reunião para 10 pessoas e aí não fica claro qual que é o objetivo, quem que é a pessoa solicitante ou quem que vai conduzir a reunião. Eu falo que a comunicação é igual um ping-pong. Ou melhor, no caso de uma reunião com 10 pessoas, igual um jogo de basquete. Se a bola ficar só com o jogador, é chato. Você tem que ter jogo. E para ter jogo, a bola tem que estar na mão cada hora de um. Só que tem uma pessoa que é o cara que vai armando as jogadas, entende? Esse cara é o condutor da reunião. A pessoa que conduz a reunião. Então, esse cara, quando ele começar a apresentação, ou essa mulher, quando começar a reunião, ela vai falar a pessoa vai falar o seguinte: pessoal, então hoje o objetivo da nossa reunião é X. Eu vou pedir, por favor, que todos vocês liguem a câmera. É bem importante para a gente poder acompanhar e para a gente poder enxergar as pessoas mesmo, né? Acho que esse tipo de feedback não verbal é bem importante para todos nós. Então, assim, uma diretriz inicial todo mundo tem que estar com a câmera ligada. Porque você não sabe o que as pessoas estão fazendo. Às vezes a pessoa está lá com a câmera ligada e você fala, Joãozinho, e aí? O cara estava dormindo. Né? Então, a primeira coisa de todas, manda todo mundo ligar a câmera. Segunda coisa, essa bola tem que passar. Se ficar só você falando, tá errado. Não existe jogo, não existe comunicação onde uma pessoa fica com a bola brincando sozinha. A não ser que você vai passar um recado rápido. Mas se você vai passar um recado rápido, provavelmente você manda um e-mail para as pessoas. Pronto, você deu um recado. Se você convocou todo mundo, é porque você quer que as pessoas participem. Se não for participar, grava um vídeo. Tem outras soluções. Então, se você quer a participação, de fato, João, o que você achou disso? Maria, o que você achou do que o João falou? Né? Então, ter essa provocação da participação das pessoas o tempo todo. E aí, algumas coisas que você falou. Então, assim, eu tenho que prestar atenção na minha... A gente fala na The Speaker que tudo comunica. E quando eu falo que tudo comunica, uma respiração comunica. Então, se você vai fazer uma reunião com uma pessoa, a pessoa tá lá toda jogada, nem tirou o pijama ainda, toda... Né, ó, podia estar fazendo live com você aqui, eu tô num puff super gostoso que tem aqui na minha casa, podia estar assim. Mas o que eu tô comunicando com você se eu fico assim? Né? Então, tudo comunica, sabe? Então, a gente tem que se preparar, né? Então, assim, investimento é algo importante. Você encontrar momentos certos para você colocar o seu ponto de vista é muito importante. Uma parte um pouco mais técnica, né? A gente tem que estar com
um fone, ou se você consegue ouvir, tem que estar num lugar silencioso, né? Se você tiver sem o fone. Tem que ter certeza que seu microfone tá bom, que a luz é boa. A questão do espaço aqui atrás, né? Não, nossa, a gente tem visto tanto vídeo, não sei se chega pra você, mas pra mim, tanto vídeo de o cara tava lá fazendo o zoom, passa a mulher sem roupa, passa não sei o quê. Uhum. Nossa, tanta gafe que a gente tem. O cara levanta, vai no banheiro, esquece de desligar a Uhum. câmera, todo mundo começa a gritar. Então, assim, tem alguns cuidados que a gente tem que fazer. E eu acho que, assim, todo mundo se perdeu muito nessa coisa assim, eu tô em casa com a minha família, então vale tudo, né? E aí a gente tem que, aos poucos, também entender como é que a gente consegue pôr umas regras ali em casa pra falar assim, caramba, eu tô falando, fazendo uma reunião importante, não interrompam. Que isso é algo que acaba atrapalhando bastante também. Então, são mais ou menos algumas diretrizes que eu acho bem importante. Uma delas, mais importante, acho que é falar, galera, vamos todo mundo ligar a câmera? E quando a gente percebe que alguém está muito tempo sem participar, fulano, tô sentindo você muito calado. O que você acha? Uhum. Fazer puxar essas pessoas, né? Então, interessante. Esses dias eu até, não sei onde eu ouvi isso, né? Que um cara chegou e propôs a gente, vamos fazer o seguinte, cara, vamos propor um horário de almoço, todo mundo, porque a gente em home office, né? Todo mundo, a gente perde um pouco essa noção. Você estava falando, estava lembrando, vamos todo mundo um horário, entre meio-dia e 1 hora, todo mundo tá almoçando, pelo amor de Deus, né? Porque senão a gente, todo mundo ligando em qualquer momento, né? Mas Você esquece, né? essa questão da câmera era uma dúvida que eu tinha, porque eu fico nessa dúvida mesmo, né? E é ruim você estar conversando com pessoas com câmera desligada, assim, né? Não, isso é Não... falta de educação até, sabe? Tem que ligar a câmera. E aí você tem que ter certeza que você também está num lugar claro, que as pessoas estão conseguindo te enxergar bem, né? Uhum. Tem que ter uma preocupação. A gente tem que ter uma preocupação. A gente não se arruma, a gente não passa um perfuminho, não vai quando vai numa reunião. Mudou um pouco. O perfume é a luz, né? Esses detalhes, entende? A luz, é um bom posicionamento. É, eu vejo muita gente fazendo reunião. Nossa, eu fiz reunião com um designer um designer novo. Na verdade, ele nem era meu designer ainda. Ele talvez fosse virar. Ele ligou o vídeo e aí, na hora que ele foi gravar, ele gravou só essa parte aqui da boca dele. Ele virou na horizontal e gravou. Imagina que eu fiquei uma reunião inteira vendo só a boca do cara. Eu juro por Deus. Eu não tava acreditando. Eu falei, gente, e ele é designer. Ele sabe a importância da estética, né? De tudo. Então, assim, outra dica que eu posso dar é quando a gente faz gravação de vídeo, quando a gente participa de reunião e tal, é muito importante a gente pensar no posicionamento da câmera. Então, por exemplo, o seu posicionamento, você está bem perto da câmera, Uhum. né? O que eu oriento? Ficar um pouquinho mais longe. Entendi. Na live, não funciona tão bem porque a tela fica dividida. Mas quando a gente está Uhum. conversando, imagina que eu estou conversando aqui uma reunião com um cliente, por exemplo. Uhum. Eu vou tentar fazer, imagina que está aparecendo na minha cabeça, né? Mas eu Uhum. vou tentar fazer, posicionar a câmera de um jeito que apareça meus cotovelos. Porque aí você vê de onde está vindo o gesto, eu posso falar, cliente, isso é muito importante para você. Não, 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 não. Eu posso, você consegue ver o meu corpo, uma parte maior do meu corpo, né? Entendi. Se eu fico Entendi. muito pertinho da câmera, você vai ver igual um Tiranossauro Rex, né? Você vai ver o gesto muito pequeno, né? E você não consegue gesticular, tá vendo? Então, o Uhum. ideal é que a gente consiga, sim, ficar um pouquinho mais afastado, tá vendo? Muita gente coloca a câmera embaixo e fica aquele papo aqui, né? Então, a gente, na Exato. verdade, não presta atenção. Tem que prestar atenção. A câmera tá baixa, põe uns livros, sobe o computador, né? Então, tem que ter um pouco de atenção nesses pontos. E a comunicação a preocupação com a comunicação nas redes sociais. Muita gente agora bom, rede social já tá há um tempo aí, mas agora, pelo menos assim, pensando aqui na minha equipe, acho que o fato de estar em casa, eles estão começando a se preocupar mais o que comunicar e como se comunicar nas redes sociais. Que tipo de preocupação essa galera tem que ter? É mais ou menos isso também? É mais ou menos isso. Então, é a luz, é o cenário, é a roupa. Uhum. E aí a gente tem, assim, se você perguntar assim para mim, Lívia, eu quero me tornar um bom comunicador. O que sabe um bom comunicador? A gente fala que um bom comunicador sabe três coisas. Ele sabe organizar o raciocínio dele, começo, meio e fim. Ele tem uma Uhum. estratégia, né, relacionada à sua mensagem. Ele sabe modular muito bem a voz. Foi aquele exemplo que eu te falei. Se eu começar a falar no tom de voz monótono, você vai dormir. Né? Então, essa expressividade vocal. E ele sabe
Ele tem consciência sobre a expressão corporal dele. Isso não quer dizer que ele fica pensando, né? Agora eu vou gesticular assim, agora eu vou gesticular assado. Não. Mas ele já passou por esse processo de ter consciência da gesticulação dele. E esses 3 pontos ficam muito bem coordenados. Então, quando a gente fala de redes sociais, é a mesma coisa. Acrescido tudo isso que eu já falei anteriormente. Luz, cenário, roupa, esse tipo de coisa, né? Entendi. Mas é basicamente isso. E a gente tá caindo numa coisa, né, Marco Túlio, que é muito difícil, assim, que é... Caramba, ninguém tem mais tempo pra nada, né? Então são vídeos de 10 segundos, né? Agora o Stories do Instagram, ele bloqueia a cada 4 stories que você grava, ele te corta, te obriga você a parar, que é pra ver se a galera para de ficar fazendo tantos stories, né? Que ficava antes ali 50 mil bolinhas e tal. Então, assim, acho que tem um desafio na rede social de você ser direto ao ponto, de você ir direto ao ponto e ser mais sucinto, né? Então, eu acho que isso também é algo bem importante. E aí, a rede social, ela cobra um pouco de espontaneidade, né? Você não pode parecer um robozinho, você tem uma coisa de ser espontâneo. Mas aí também tem uma curva de aprendizado das pessoas. Quanto mais você se expõe, mais você aprende, né? Então, eu vi um vídeo Tem um post no blog da The Speaker. Quem quiser saber mais sobre a oratória, vale a pena ir lá, que a gente compartilha muito conteúdo por lá. E tem um post que eu falo da trajetória do Whindersson Nunes. Você conhece ele, o Whindersson Nunes? Conheço, sim. Um dos maiores canais do YouTube do mundo e tal. E aí eu consegui acesso ao primeiro vídeo dele. Ele novinho, lá no Nordeste e tal. Travado, sabe? Fazendo piada sem graça e tal. E aí eu fui fazendo uma análise da trajetória dele. Pô, o comunicador que ele se tornou hoje, eu particularmente não sei se ele fez treinamento alguma coisa, mas assim, só por tentativa e erro de tanto ficar gravando vídeo, você melhora, né? Então, um ponto positivo é que com a rede social muita gente vai acabar, sem querer, melhorando a capacidade de comunicação, porque é algo que você grava e você assiste, né? E treina, né? Positivo, Quanto mais você faz, exatamente. mais treina. Exatamente. E vai melhorando. Exatamente. E quem que você indicaria, assim, pra gente observar, assim, você acha um puta comunicador ou comunicadora aí que você tem como um role model aí? Olha, eu faço essa pergunta todos os dias da minha vida nos treinamentos que eu dou, né? E aí sempre vem alguns nomes. No Brasil, é engraçado como no Brasil falta, né? Esses comunicadores que todo mundo admira. As respostas que eu tenho referente ao Brasil são sempre apresentadores de TV. Então, o pessoal fala muito do Silvio Santos, fala do Luciano Huck, fala do William Bonner, algumas coisas nesse sentido. Quando eu falo assim, não, gente, vamos parar de falar do Brasil, vamos falar de fora, o primeiro nome que aparece sempre é Barack Obama, com o Steve Jobs, né? E aí a gente segue com Oprah Winfrey, com alguns comunicadores nesse sentido. Deixa eu pensar, o que eu posso trazer de exemplo. Eu gosto de um cara, de um comunicador. Ah, eu ia dar uma dica aqui para vocês. Acabou de sair o documentário da Michelle Obama no Netflix. Ah, né? eu vi um pedaço. Legal. E aí eu fiz uma análise no meu Instagram, né, no Lívia Belo, sobre a análise técnica do modo dela comunicar, do perfil comunicador dela, né? Alguém tá falando aqui, a Glória Maria tá falando Tony Robbins, excelente comunicador, com certeza um dos maiores nomes da atualidade, né? Eu tive a oportunidade de assistir ele ao vivo no Brasil e eu pude... Imagina assim, né? Eu fui num evento aqui, não sei se você viu que ele veio aqui, acho que faz uns dois anos, foi 2018 que ele veio. Eles fizeram um evento na Expo Imigrantes para 13 mil pessoas. Então, assim, imagina um evento, 13 mil pessoas. E eu fui no evento não para ser aluna, para, sei lá, ter a minha vida mudada por ele, alguma coisa assim, mas eu fui lá de que esse cara tem de tão bom? Né? Fui lá meio que analisar mesmo. E aí eu achei muito interessante quando eu via ele presencialmente. E aí eu vou te trazer o que mais me chamou a atenção no modo de comunicar dele. Por que eu acho que o Tony Robbins hoje, junto com o Barack Obama, com o Steve Jobs, essas pessoas, é sim um dos nomes dos maiores comunicadores da atualidade. Sabe qual que é o ponto central que esse cara faz? Não. Não é gesto, não é voz, porque ele tem a voz super rouca e tal, não é nada nesse sentido. O cara, ele consegue fazer quase uma hipnose entre as pessoas, então ele deixa as pessoas num estado pré-hipnótico mesmo, assim, as pessoas ficam, sabe aquela coisa, assim?
E uma coisa muito marcante, assim, mais marcante de tudo que ele faz é contato visual. Esse cara consegue falar para uma plateia de 13 mil pessoas e ele mantém uma qualidade de contato visual que eu nunca vi na minha vida. Ele tá ali no palco em alguns momentos, tal, ele desce e ele tem umas passarelas assim, né? Então ele vai no meio e ele fala com o grupo. E a sensação que dá é que no fim do evento, as 13 mil pessoas sentiram em algum momento que É ele falou com impressionante. elas. É impressionante. Tá louco! E ele tem 2 metros de altura, né? Ele vem Uhum. perto de você, na hora que ele começa a falar, você fala assim, "Ah, gente, eu tô animado, você tá falando comigo. Ah, sabe, uma coisa meio Jesus Cristo. Vocês vão, nossa! Porque ele tem uma força de contato visual que você fala, caramba, sensacional, sabe? Então, né, também um bom comunicador. Eu bem que citou que eu lembrei. Mas aí eu tava falando do documentário da Michelle Obama. Sugiro assistir. Fiz uma análise técnica do também uma excelente comunicadora da nossa atualidade, né? É engraçado que geralmente, acho que os grandes comunicadores estão no setor político, né? E a gente Uhum. está meio com escassez ultimamente disso aqui, né? Até o Exatamente. contrário, né? Acho que tem vários exemplos, assim, daria para fazer um prefácio de um livro, né? Imagina se você fosse escrever um livro, um prefácio do que não fazer, né? E evoluir isso aqui, Exato. que é impressionante, né? É impressionante, é impressionante. É Não muito tô, triste, não tem Marco Túlio. nenhuma Imagina eu que questão trabalho. ideológica, não. É questão de capacidade de comunicação mesmo, tô falando, né? Imagina eu que Entendeu? trabalho com isso. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, que eu precisei pôr meu Uhum. celular para carregar. Imagina eu que trabalho com isso, Marco Túlio. O nervoso que me dá das exposições dos nossos políticos aqui. Tem uma frase da Michelle Obama que eu até coloquei no final da minha análise, que ela fala o seguinte: ele é o presidente dos Estados Unidos. Aí ela fala assim: palavras importam. Palavras importam. Se ele falar algo com uma entonação X, a bolsa de valores cai, a empresa quebra, estoura uma guerra. Palavras importam. Uhum. Então, logo no início do documentário, ela fala que ela se deu tão mal no início que ela queria falar do coração, falar de improviso, ela se deu tão mal. Teve um rebuliço nos Estados Unidos uma vez que ela foi fazer um joinha, assim, com o Eu Barack vi, Obama e eu falaram, não sei o vi. quê. Aí ela virou e falou assim, cara, eu me dei tão mal fazendo isso que eu entendi em algum momento que nenhuma exposição eu faço sem planejamento. Quem dera os nossos políticos fizessem isso, né? O mínimo, assim. Você nem é no nível lá do Barack Obama, mas o mínimo, né? De planejamento, pô, é isso que eu quero dizer e tal. O que eu vejo com os nossos políticos é que muitos deles, a mensagem não é ruim, sabe? Se você for parar para analisar, tem um embasamento ali pelo qual aquela mensagem está sendo dita. Mas caramba, a pessoa enfia os pés pelas mãos, ela fala de um jeito que ninguém vai conectar com aquela pessoa. Por quê? Por causa do jeito como é falado e não pela mensagem. Então, o Brasil é muito escasso nessa área, né? De bons comunicadores políticos. Para mim, só depois vamos sair depois dessa esfera política que isso é complicado, mas uma coisa que eu nunca vou esquecer é a cena, que é uma comunicação, não é oral, mas que mais me chamou a atenção de uma forma negativa, que eu achei aquilo surreal até hoje, assim, foi a celebração do governador do Rio na ponte ali de Rio-Niterói, lembra? Quando Uhum. mataram um bandido, que ele desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói, com os braços ali, celebrando a morte do bandido, assim, né? Tô falando, não estou colocando nem a questão do trabalho da polícia, não é isso, mas a comunicação ali, eu achei aquilo tão surreal, eu falei, Jesus amado, né? Mas é o que tá Despreparo, faltando. né? Muito despreparo. É muito despreparo para se comunicar. E é engraçado que parece que ninguém dá um toque ali, né? A coisa poderia ser tudo muito mais fácil, né? Se alguém tivesse algum coach ali, né? Né? Uma Lívia ali para poder dar um suporte para essa galera, né? Mas é impressionante. É impressionante. Acho que Fizeram as uma pessoas não pergunta. entendem ainda, Marco Túlio, a importância, sabe? Uhum. Eu fiz recentemente o treinamento com o presidente do BNDES para o discurso de posse dele. Pô, ele bloqueou um dia inteiro da agenda dele só para treinar. Por quê? Porque sabe que o discurso de posse é um discurso importante. É só questão, porque aí a pessoa fala, ah, é o presidente do Brasil, ou sei lá, presidente de não sei da onde, ou o que for, político o que for. Ah, não tem tempo, realmente, puta agenda difícil tal. Mas, poxa, uma vez você entende a importância
você arranja tempo é prioridade, eu sempre falo isso, né? No Então, caso dele, ele não era um político, né? Ele não tinha esse costume. Então, acho que quando a pessoa acha que sabe muito, acha que fica mais à vontade, acho que quando as gafes vêm, né? Quando você não se exato. prepara Não, tanto, né? pior Acha que tá tipo tudo de sob cliente que eu controle. tenho é a cliente que acha assim, não, mas eu falo bem de improviso. Uhum. Então, pior que quando a pessoa começa o treinamento falando isso, eu já falo, putz, vai dar trabalho. Porque eu falo muito da diferença entre improviso e despreparo, né? Então, o que a gente acha que é improviso, mas para mim é despreparo. O que é despreparo? Você tá num lugar, num evento, alguém fala assim: Ah, Marco Túlio, você tem uma ótima oportunidade de falar sobre esquema imóvel, sobe aqui no palco e fala aqui 5 minutos. Fala, putz, você vai despreparado. Né? O que é improviso? Improviso é você sabia que você ia palestrar, você preparou um PowerPoint, você estudou, treinou, né, 1000 vezes, tal, você achou que o discurso tá bom, quando você chegou lá, acabou a luz do lugar, não tem microfone, o PowerPoint não funciona. Você se programou para falar por 1 hora, vai falar 10 minutos. E isso é improviso, entende? Então são coisas distintas. E aqui muita gente, não, eu sou bom no improviso. Esse negócio de me preparar, eu vou mal. Eu falo, estamos com um problema. E Lívia, até perguntaram aqui, uma dúvida que eu também tinha, fizeram uma pergunta aqui faz um tempinho. Voltando para nossa comunicação oral aí. E se comunicar com uma máscara na cara, né? O que a gente faz? Ixi, Maria. Só vendo os olhozinhos aqui. Como que é? Essa daí é difícil, Marco Túlio. Eu sabia que essa pergunta ia vir. Mas eu Uhum. estou aqui preparada para você, para te responder. Pontos, problemas que vão gerar com a máscara. Primeiro, eu tenho que falar um pouco mais alto, porque a acústica, né? O pano ali na minha frente atrapalha a audição. Segundo, eu tô sorrindo agora. E agora eu tô triste. Mas eu, principalmente, que eu tenho botox, isso atrapalha muito, porque eu não consigo nem expressar muito aqui nesse terço superior. A gente perde muita expressividade quando a gente põe a máscara, né? Então, 2/3 da nossa expressão facial fica blanked, né? Você não consegue mostrar o que está acontecendo. Você não consegue mostrar a expressão se você está sorrindo, né? Você não mexe bem a boca. Imagina quem tem um probleminha de dicção leve, quando põe a máscara. Putz, a fala passa a ser incompreensível, né? Quem está do lado de lá ouvindo tem que ficar prestando bastante atenção, porque não tem a pista do lábio, né? Mexendo e tal. Então, atrapalha e muito. A gente vai ver realmente muitos problemas nesse sentido. Eu estava conversando com a minha equipe, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem as turmas que acontecem à noite na Day Speaker. Eu estava falando com a minha equipe assim, como é que vai ser quando a gente voltar? Tá, vamos voltar tal dia, tal dia. Aí eu virei para minha equipe e falei assim, gente, vocês já imaginaram? Porque é um treinamento que no final do curso todo mundo sobe no palco, um por um sobe no palco e faz uma apresentação. E aí, deixa eu só... eu tenho um cachorrinho e ele tá aproveitando que eu tô fazendo live. Você imagina, né, Marco Túlio? Ele tá atacando terror aqui, comendo uma tiara agora. Mas eu tava falando com a minha equipe assim, gente, você já pensou todo mundo em cima de um palco com a máscara? Como é que vai ser? Aí eles falaram, Lívia, a nova realidade, a gente vai ter que ajudar essa galera a fazer a apresentação com máscara. Então, atrapalha muito a expressividade aqui, né? A expressividade do nosso rosto. Volume da nossa voz. Você imagina o seguinte, Marco Túlio, a nossa voz é produzida aqui na laringe, né? Então a gente tem as pregas vocais, que são 2 filetinhos bem fininhos de músculo. Quando a gente respira, eles abrem, quando a gente fala, eles batem um no outro. Esses músculos, eles estão acostumados com um certo impacto. Do nada, põe uma máscara, eu tenho que ficar o dia inteiro falando mais alto. O que vai acontecer? Um monte de gente vai desenvolver calo nas pregas vocais por causa de um esforço. Isso a gente chama de esforço vocal, né? E aí tem que fazer exercício na fono, que é como se fosse uma fisioterapia, né? Para prega vocal. Então, impacta, sim, e muito a nossa comunicação. Principalmente aquelas pessoas que são vendedores que ficam na rua. Por exemplo, corretor de imóveis. O dia inteiro lá, olha esse apartamento, olha isso, olha aquilo. É uma pessoa que fala o dia inteiro. Esse tipo de coisa é um desafio, né? Então, todo mundo que está na rua e vai precisar precisa se comunicar e vai ter que começar a se comunicar com a máscara, vai ter esse novo desafio, sim. Eu tive algumas experiências aí, eu estou mais em home office, mas algumas experiências de reuniões com cliente, presenciais, com máscara, terrível, achei terrível.
né? Você chegar É. com a mão e você não sorrir, né? Não conseguir ver o sorriso, né? Uma brincadeira. Eu achei uma experiência surreal. Prefiro fazer isso aqui, né? Pessoalmente, É. nesse caso. Pelo menos É você vê a super cara da pessoa. difícil. Fora que é uma É, coisa fria, né? Também eu é. falo, eu estou desenvolvendo um curso agora para ministrar num banco falando de etiqueta corporativa, né? Então, como é que você chega, sei lá, cada um, tem gente que tem medo de ter o vírus, tem gente que quer ter logo para ficar imune, tem gente que Exato. tem pavor, e tal. Mas é isso, você é um daqueles que tem pavor e o cliente chega e vai te dando a mão, logo depois, atchim, e te dá a mão. O que você faz? Tem que fazer uma etiqueta corporativa que a gente vai ter que entender. O cara vai falar, não, ou cumprimento e passa o álcool gel na hora, limpa a mão. O que você vai fazer? E se você tiver uma É, crisinha tosse? dá aqui o cotovelo Dá o logo. cotovelo. Então, tem uma coisa tênue ali, né? De você ter que ter uma nova etiqueta agora. Quando a gente voltar pra rua, a gente vai começar a presenciar isso. Eu acho muito chato quando eu encontro alguma pessoa não poder beijar, não poder abraçar, né? A gente tá acostumado, o povo brasileiro é um dos que mais vai sofrer com essa coisa, né? Imagina lá em BH, que são 3 beijinhos, meu Deus do céu. A gente, São Paulo é um só, né? A gente imagina BH com aquela coisa dos 3 beijinhos, meu Deus do céu. Falando um pouco de oratória, agora, você tinha comentado até antes da sua necessidade de aprender melhor essa questão da oratória, de falar em público, assim, né? Pro tímido, tem solução? Você acha que tem? Dá para trabalhar bem isso com uma pessoa tímida que tem problema de falar em público, apresentação? Como que você vê isso? É Alguma o técnica seguinte, especial para poder... alguma dica que você podia dar aí pra gente? essa é uma Nossa, associação. Essa é uma associação, Marco Túlio, que ela não precisa acontecer. Não é uma coisa assim, sou tímido, logo tenho dificuldade de me comunicar, tá? Isso é uma associação que a gente no Brasil faz muito, né? Como se só as pessoas extrovertidas pudessem se comunicar bem. Existem perfis de comunicadores. A gente fala muito isso na The Speaker. Não precisa ser todo mundo engraçadão. Não precisa ser todo mundo extrovertido. Não, o Steve Jobs mesmo é uma pessoa que tinha super dificuldade de se comunicar. Pessoa introvertida, o gênio incompreendido. E, meu, até hoje, o cara morreu não sei quanto tempo, até hoje todo mundo fala dele quando fala de apresentação. Ele masterizou o ato ali de apresentar. Então, assim, essa associação, ela não é tão se isso, então isso, quantas pessoas falam, tá? Mesmo sendo uma pessoa tímida, você pode desenvolver através de técnicas o seu estilo de se comunicar e você saber se comunicar muito bem, né? E existem pessoas que são extrovertidas e têm muito medo de falar em público. E tem pessoas que são tímidas e não têm medo, né? Então, eu vejo que está muito mais relacionado ao preparo, a coisa da pessoa se autoconhecer, dela falar assim, pô, eu realmente sou tímido, mas eu quero melhorar a minha comunicação, né? Então, eu não gosto dessa associação que parece que só os extrovertidos falam bem, sabe? Não, não é isso. Eu tenho clientes no meu dia a dia, presidentes de empresas, por exemplo, eu atendo muito CFO, né? Pessoa da área financeira. Pô, o cara é CFO, ele estudou finanças a vida inteira. Muito provavelmente ele não é o cara lá, não sei o que, friendly, né? Não é. E o cara se desenvolve para se tornar um influenciador, um comunicador excelente, que consegue trazer os pontos de vista de maneira clara, assertiva, sabe? E ainda assim é tímido, ainda assim é introvertido. Então eu não gosto muito de fazer essa associação tão imediata. Eu acho que tem casos e casos, né? Quando a gente fala de pessoa muito inibida, aquela pessoa que tem pavor de ser o centro das atenções, esse tipo de coisa, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu gosto muito de falar sobre teatro, né? Então, depois que eu terminei de fazer todos os cursos de oratória que eu achei que eu precisava fazer, eu migrei um pouco para fazer curso de teatro. Em algum momento eu comecei a me especializar a fazer curso de improviso. Eu digo que improviso é oratória, né? Dinâmicas de teatro, improviso. É o máximo da oratória, quando você consegue ser master blaster em improvisar. E isso é algo tão difícil até hoje. Eu faço vários cursos para tentar masterizar cada vez mais isso, né? Mas para quem tem essa dificuldade específica de timidez em excesso, uma coisa muito legal é curso de teatro. Aí você pode fazer, por exemplo, curso de teatro para não atores, ou curso de teatro para executivos, que são cursos que não te expõem tanto, mas conseguem trabalhar um pouquinho essa questão de desinibição.
A Elisete fez um comentário aqui, dominar o assunto, né? Eu tenho isso para mim como experiência, assim. Eu nunca fui também, eu sempre fui tímido para fazer apresentação. Mas com o tempo, obviamente, tanto você fazer a apresentação, você vai superando isso, na verdade, né? Você nunca deixa de ser tímido, mas para mim o que faz a diferença é você dominar, é você se preparar mesmo, né? Aquele dia que você se preparou bem, você faz bem, né? Aquele dia que você preparou meia boca, você faz meia boca. Então o preparo é fundamental, né? O conhecimento do assunto, né? Inclusive, se Pra mim, você não sabe do assunto, o ideal é nem aceitar o convite, nem ir, né? Porque às vezes eu atendo muito líderes de empresa, e isso é o que eu mais uhum, bato na tecla com eles, assim. Quando você é o presidente da empresa X, cada exposição sua é o teu nome e o nome da tua empresa. exato, exato. Eu tenho um cliente que ele trouxe um modelo, uma empresa francesa para o Brasil há 25 anos atrás, empresa gigantesca, hoje já IPO, enfim, listado em bolsa e tudo. E há mais ou menos 2 anos, ele foi para Dubai fazer uma apresentação, chegou lá, ele estava programado de fazer uma apresentação X. Uhum. Aí, o CEO global, sei lá o que aconteceu com o cara, ele não pôde apresentar. Aí viraram e falaram assim: você pode adiantar a tua apresentação em vez de fazer 4 da tarde e fazer a abertura do evento? Ele falou: posso. Na hora que ele foi entrar no palco, falaram assim: não, mas você não vai apresentar a sua apresentação X, você vai apresentar a do cara. Só que assim, ele não tinha, ele foi brifado na hora de entrar no palco para não sei quantas mil pessoas em Dubai. E aí ele topou o desafio, chegou lá, ele teve uma crise de pânico. Uma coisa que eu tenho visto muito, Marco Túlio, assim, às vezes a gente vai no nosso limite do estresse, da pressão, dia a dia, correria, tal, não, a gente dá conta, quem é líder, eu atendo muito líder, né? Então quem é líder, me dá tal problema, eu resolve. A pessoa vai ficando ali, um turbilhão. Às vezes a corda estoura em cima do palco. Vejo muito isso, sabe? Você já tá estressado com um monte de coisa, a corda estoura em cima do palco. E foi o que aconteceu com esse meu cliente. Resumo, há 2 anos ele sofreu esse problema, né, da crise de pânico, tudo. E ele me procurou, que ele falou assim, cara, Lívia, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Eu faço a apresentação, eu vou, mas eu fico com a meleca daquele medo do meu lado, coisa que eu não tinha antes, Ele não conseguiu né? apresentar no dia? Não apresentou, passou mal, tudo saiu. E aí, desde então, ele fala, cara, eu não consigo mais fazer com prazer, sabe? Que bom que eu tô aqui apresentando. Não, aquilo lá mudou a vida dele num nível. Então, é um pouco isso, assim, sabe? Não- E uma curiosidade, aproveitar você aqui, Lívia. O que a gente faz com as nossas mãos na hora que você está Que dica que você dá? Você tá Assim, eu falando em percebo. exposição mais online, assim, ou presencial? Ambos, né? Aqui tudo bem, tudo bem. Eu não posso ficar aqui, né? Desse jeito você já me ensinou que o ideal é ficar mais para trás aqui, mas minhas mãos assim mexe. Mas eu acho que é mais numa apresentação. Uma apresentação, que você está no palco fazendo alguma coisa. Eu tenho uma certa dificuldade de entender o que eu faço com as mãos. Eu percebo que muita gente tem essa dificuldade, né? Do que fazer com as mãos, né? Eu vejo uma coisa que não é só eu, né? Tem alguns Colocar a pontos mão que é o no bolso. seguinte, o tamanho do teu movimento, ele está associado ao tamanho do espaço que você tem. Então, se você está num palco enorme, seus gestos vão ser enormes. Se você está numa telinha pequena como essa que eu estou aqui agora, os meus gestos eles são menores também, né? O pessoal fala muito quando você está fazendo presencialmente, o pessoal fala muito da caixa, né? Como se tivesse uma caixa aqui, ó. E os meus Hum, braços, eles ficam um pouco dentro dessa caixa, tá vendo? Por isso que eu digo que quando for gravar vídeo, procurar mostrar o cotovelo, porque você consegue ver o gesto acontecendo. Basicamente, o gesto, ele vai acompanhar o que você tá falando, né? Então, você vai falar da passagem do tempo, você vai falar de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que tá por vir, né? Mas, e aí nesse meio tempo eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer com relação a isso? Sei lá. Então, ele tem que acompanhar o que você está dizendo, tem que ajudar, né? Então, se eu vou falar de algo, poxa, Marco Túlio, eu chamei a sua atenção aquele dia, eu falei que eu gostaria que você fizesse tal coisa, por que você não fez? Então, eu tô falando de algo negativo, tô te chamando a atenção por algo, e o meu gesto, ele vai ficar mais fechado. Se eu vou falar de algo, Marco Túlio, parabéns, que legal que você fez tal coisa, meu gesto vai abrir mais, né? Então, ele tem que estar congruente ao que você tá falando. Se você é uma pessoa que fala muito rápido, provavelmente ele vai. O gesto vai ficar rápido. E um dos sintomas de quem tem medo de falar em público é justamente fala acelerada, né? Se você fala mais devagar, ele vai acontecer de maneira um pouco mais devagar.
Então é tudo uma dança, é uma sincronia entre o que você está falando, o seu corpo e a sua voz. Não, mas o braço parado, porque eu percebo às vezes alguns falam com o braço parado, não fazem nada assim. O braço fica reto, Isso é fixo. ruim. Então Isso é já ruim. é. Isso é uma coisa que Isso tem é que ruim. treinar. Tem que treinar na frente do vídeo. Eu gravo alguns vídeos, né? Fazendo uma apresentação. E aí você liga um botãozinho da consciência. Eu faço muito paralelo de aprender a se comunicar com aprender a dirigir um carro. Não tem como você aprender. Por exemplo, eu falo na The Speaker brincando, né? Gente, eu tenho uma prova de direção, vou tirar CNH amanhã, tal. Deixa eu estudar aqui na apostila, sinal vermelho, tá, embreagem, eu piso com o da esquerda e depois eu vou apertando da direita aos poucos. Ninguém faz isso. Como é que você estuda, né? É uma habilidade aprender a dirigir, ou seja, tem musculatura, tem movimentos, né? Que você vai pro carro e dirige, né? De preferência com o professor do lado, falando que você tá fazendo certo e que você tá fazendo errado. No Brasil, a gente não tem um hábito, a gente aprende a dirigir sozinho, ninguém tem professor, né? Todo mundo tá dirigindo sozinho. Então, a comunicação é pouco isso. O ideal é que você tenha um professor do lado, te falando, poxa, você não percebeu que morreu o carro, né? Alguém falando para você, você tá gesticulando demais, você tá gesticulando de menos. No Speaker, a gente tem uma equipe especializada nisso, né? A gente tem muitos facilitadores que trabalham na área de artes cênicas mesmo, são atores. E são pessoas que estão preparadas para trazer consciência. Porque em algum momento, olha só, né, Marco Túlio, como que é interessante a gente aprender a dirigir o carro. Você não sabe nada de carro, aí você entra no carro, você fica naquela coisa de embreagem, freio, seta, né? Você fica naquele momento. Em algum momento a coisa vai ficando um pouco mais fácil. Pô, chega hoje, gente, a gente dirige digitando texto se precisar, né? A coisa vai automática. Então, a questão do gesto, ou de qualquer coisa relacionada à expressão corporal, é a mesma coisa. Em algum momento, alguém vai te mostrar é assim, assado, você vai aprender, até chegar num ponto que você não vai lembrar mais isso. Por exemplo, eu tô conversando com você, eu tô me expressando aqui, eu não tô pensando em nada, tá saindo natural, porque eu já fiz muito isso na minha vida. Agora, se eu ficar com você aqui, ó, toda travada, sem mexer o tempo todo, eu vou diminuir o engajamento, tá vendo? É ruim, é desagradável. Então, tudo é treino. Treino e aumento de consciência, autoconsciência, né? Você criar, ter autoconhecimento, são tudo coisas que é importante a gente desenvolver. Então, a linguagem, a comunicação corporal aqui também é importante nesse mundo digital, né? A gente tem que utilizar também, né? Dentro das limitações que a gente tem, né? Pesquisas dizem que 55% do que a gente comunica através da linguagem não verbal. 38% através da entonação da voz e só 7% através do conteúdo. Se esse dado é exatamente esse número ou não, eu não tenho como afirmar, porque não fui eu que fiz a pesquisa e essa pesquisa é um pouco controversa. Mas eu tenho um jeito que eu costumo provar para os meus clientes que esses números eles fazem sentido. Se eu virar para você e falar agora, ai, Marco Túlio, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô muito triste hoje. Qual é o peso da palavra triste? Quando mais de 90% do que eu comunico, eu digo que eu tô feliz. Né? Então é um pouco isso. Quantos de nós, veja a diferença de eu virar para você e falar assim, e essa semana nós tivemos um aumento de receita de mais de 50% no faturamento. Ou virar para você assim, gente, e só essa semana a gente aumentou o nosso faturamento em 10%. O que parece que é mais interessante? Os 50 ou os 10? Os 10%, então, com certeza. É importante expressão corporal. Exato. Exatamente. E esse é o desafio do digital, né? A gente passar isso, né? Que é muito limitado. Tudo bem que o vídeo, né? Eu tava falando do telefone, né? Que o telefone é só palavras mesmo, né? O tom da voz, óbvio, né? Só expressão vocal, exatamente. É muito difícil. Tem gente que fala assim, eu tenho dificuldade de fazer reunião online, então eu prefiro só desligar o vídeo e só deixar a voz. Eu falo, nossa, você é um locutor de rádio? Porque nem eu não consigo. Eu que sou toda fonoaudióloga, toda treinada, tal, não consigo. Prender a atenção da pessoa só pela voz é muito mais difícil. Então, para quem é iniciante, né, quem acha que não se comunica muito bem, eu acho melhor ligar o vídeo. Porque além da voz, você tem a chance
de demonstrar que você está feliz com aquele Que é essa muleta que eu resultado. estava te falando, né? Esses outros gestos, né? Do que ficar só falando por telefone, né? Isso Exatamente. me faz Alguém está falta. comentando aqui, ó, como fazer 10 valer mais que 50. É bem por aí. Uma mágica que eu ensino para as pessoas. Lívia, o Instagram vai derrubar a gente daqui. Ah, é verdade. Daqui a pouco, acho que um minutinho que a gente tem pelos meus cálculos aqui para No meu derrubar. aqui é 3 minutinos, vamos ver. Deixa eu ver aqui. É que você ligou. Ah, tá bom. Não. Se bem que teve umas idas e vindas, acho que foi por causa disso também. Entendi. Bom, mas de qualquer forma, assim, eu queria te agradecer, viu? Um papo super legal. Legal, Adorei. obrigada. Eu que agradeço. Eu tinha essa Foi puta. todo meu. Não, eu tinha uma puta dúvida aqui como proceder aqui no. Às vezes eu tava conversando, assim, reuniões com cliente, às vezes eu me pego no Zoom, né? Geralmente é no Zoom, aí no computador, aqui a gente tava no celular, né? Eu tô conversando, de repente eu me olho assim, eu tô assim, Eu falei, caramba, será que... Eu até me assusto, né? Tô lá todo empolgado, falando, me mexendo, assim, eu falei, caramba, será que isso tá certo? Isso nesse ambiente de Zoom, né? Mas não necessariamente precisa estar assim, né? Mas eu acho que eu entendi que a gente precisa se expressar com o corpo também, né? No online, né? Exato. Prestar atenção, exatamente. Quem precisar saber mais dicas, coisas, tem o meu Instagram, @LiviaBello. Também estou com um trabalho muito legal no LinkedIn, forte, Lívia Bello também. E tenho também da The Speaker, o site da The Speaker, né? Que é thespeaker.com.br. Lívia, muito legal, adorei. Obrigado, viu? Que bom. Tá Também bom, gostei. obrigado a todos por ter participado. Boa sorte nessa quarentena aí, nas reuniões online, sucesso no trabalho, vamos fazer esse Brasilzão aí, seguir em frente, né? E treina nossos políticos lá, Lívia, estão precisando. Pelo amor de Deus. Sim. Tô sendo chamada já. Tá, João, então. Tchau, Obrigada. tchau. Grande abraço a todos. Beijão, gente. Beijo, tchau.